Peraí. Tem o Ponto Zero, tem o Estrelato, tem o... O podcasting, Caralho. tem Atlética, são muitas coisas. E eu ainda tenho um trabalho que é quem paga minhas contas, Que é o de redatora. que é o de redatora. Eu trabalho numa agência de publicidade. Voltado sempre a esportes. Não. Eu trabalhei na BD uma época, Eu ia te na Black perguntar Dragons, isso. Eu consegui uma oportunidade lá, eu tava numa agência antes, e aí surgiu uma oportunidade no LinkedIn, mantenha o LinkedIn de vocês atualizado, tá? Que é muito importante para conseguir trabalho. E os 2 trabalhos que eu consegui, tanto da BD quanto que eu estou agora, foi por conta do LinkedIn. E aí, vi essa oportunidade e eu falei, mano, é isso que eu quero. É isso que eu preciso para esse momento, é essa oportunidade. Entrar na BD. Entrar numa org. A BD eu nem conhecia, para falar muito a verdade, porque eu não tenho essa infância, essa adolescência com uma noção do que é um cenário de esportes. Então, tipo, quando começou a aparecer esportes na minha vida, era Loud, porque era o nome mais conhecido do cenário no momento, quando as coisas começaram a surgir. É. E aí teve logo depois antes da vinha a Loud, na verdade, porque a Loud tem 3 anos, tinha a Vivio Cage, tinha a Liberty, Game Landers, Team Liquid já tá há mais tempo, mas chegou com o Brasil um pouco depois. Mas tá falando de Valorant. Tô falando de Valorant, porque são as orgs que eu conheço. O cenário que eu realmente conheço é Valorant. Os outros eu sou muito distante. E aí fui vendo essas orgs com o tempo. E aí tanto que a BD não era um nome que eu conhecia. Mas eu comecei a ver depois. Tipo, eu descobri quem era Black Dragons, aí eu vi quem era Cherry Gums. E aí eu olhei e falei, poxa, admiração pra caralho da Cherry Gums. Porque uma mulher que cuida de uma org, que era jogadora profissional, que jogou num cenário misto, que nem era misto na época, e ela quase fez ser misto. Então quando eu olhei a BD, eu falei, é isso. Vou para a BD. Vou pra BD. É a oportunidade que eu preciso para entender ainda mais de esportes. E foi realmente com a BD que eu comecei a amplificar os meus conhecimentos. E a entender outros cenários, principalmente. Então, tipo, hoje em dia, eu bato o olho no que tá acontecendo no CS, eu sei o que tá acontecendo no Rainbow Six, Free Fire, um pouco menos, LoL, não. Mas eu... LOL. Não. Mas eu sei, tipo, eu sei que teve o CBLOL, eu acompanho... Foi um puta CBLOL. Em Recife, inclusive, minha cidade natal. Se eu pudesse estar lá no CBLOL, eu teria aproveitado, mesmo que eu não entendo bulhufas do jogo, eu teria aproveitado. Mas... O importante é portfólio. O importante é o portfólio. Exatamente. E aí acabou que eu trabalhei, acho que foram 9 meses na BD. Fui contratada como redatora, a única redatora de um time. Só gente foda no time, realmente. Tipo, foi um período de muita experiência pra mim. Pegou redatora de qual line? De todas. Porque só tinha eu, entendeu? Então a gente fazia tudo pela BD, fazia pelo institucional, fazia pra propaganda não, pra patrocínio, fazia a parte de jogos, então tipo, às vezes era bem difícil porque era só eu, então eu ficava sobrecarregada. Mas eu sempre pedia ajuda, porque o Thiago, que era meu chefe, ele sempre foi muito tipo, se você estiver apertada, me avisa, eu te ajudo com qualquer coisa e tal. Então sempre foi muito tranquilo isso. Aí eu vinha pra São Paulo às vezes, pra algum trabalho, vim pra uma vez uma produção com um patrocinador que a gente teve. Aí passei um final de semana, tipo, interagi com as meninas do CS. Então, tipo, foi toda uma experiência muito boa pra mim mesmo. Mesmo que tenha acabado de uma maneira triste, foi tudo muito bom no processo. Mas o que foi que aconteceu? E o que aconteceu? Esse é um ponto importante. Vou beber até uma água pra responder essa. Aconteceu. A BD... A principal line da BD é o Rainbow Six. Sim, é da onde a Cherry saiu. Isso, exatamente. Então, tipo, não é... É o que ela mais preza, o que ela tem até mais cuidado, porque é as origens dela. Óbvio que ela não despreza, dessa forma, como eu coloquei, né? Ela não despreza as outras lines. Mas foi tendo uma prioridade pro Rainbow Six. Então, tipo, tanto que agora tem o Rainbow Six e o Free Fire apenas. Porque quando eu entrei, tinha o Valorant, que era Clay Team. Tinha o CS, tinha o Rainbow Six feminino e masculino, o Free Fire. Ainda tava com o Honor of Kings, Crossfire e PUBG. Então, tipo, depois daí, começou a sair uma line depois da outra. E chegou no momento para a empresa que eles se associaram com a outra, que também é por criação da Cherry, que é a Game Code. Que é uma empresa, é uma agência de gamers, basicamente, ou uma agência de esportes.
focadas para aproximar marcas de gamers e também para fazer toda essa comunicação. Eu nem sei explicar direito, mas é mais ou menos isso. E aí, nisso, chegou um belo dia com uma gerente que a gente tinha do time criativo, que eu nunca tinha tido uma reunião com ela. E aí começaram a dizer, não, ela vai marcar reunião com todo mundo. Aí eu pensei, né, nossa, deve ser alinhamento e tal. Finalmente ela vai marcar uma reunião comigo. Nossa, legal, vou poder falar tudo o que tá acontecendo pra ela. Aí eu entro na reunião, bom dia, bom dia. Então, eu vim aqui pra te dizer que nós estaremos fazendo o seu desligamento da BD. Eu tipo, hã? Como assim? Eu comecei a chorar na hora, porque eu sou uma pessoa que chora muito. E eu comecei a chorar, eu falei, mas por quê, né? E aí falei, não, porque a gente vai estar transferindo o setor criativo da BD pra GameCode. Então, é toda essa agência agora que cuida da parte da BD. Então, tipo, não fui só eu que rodei. Não, foi uma galera. Foram 7 pessoas. Então, foi, tipo, os meus 2 chefes, o de comunicação e o de... Não é criatividade. Os 2 chefes, o que cuidava da minha parte diretamente de conteúdo. Chefe de criação e de conteúdo, de comunicação e de conteúdo. Rodou um designer... Social media. Um social media, na verdade. 2 social medias, isso. O Rovido, o Pedro. Sim. E a pessoa que cuidava da parte comercial. 7 pessoas comigo. Caralho, foi geral de... Sobraram 3. A equipe já era pequena. Era uma equipe com 10 pessoas. E sobraram 3. Que aí sobrou uma social media, a Thaís, o Alaska e o Renan, que é o designer. Designer não, editor de vídeo. Sobraram 3 pessoas, entendeu? Pra auxiliar junto com a GameCode. Enfim, foi um período muito triste pra mim, realmente, porque eu tava vendo as portas se abrirem, mas ao mesmo tempo era um pouco controverso, porque até mesmo para conseguir trabalho de narração. Eu acho que foi um período que eu adquiri muito conhecimento de esportes, mas foi um período que eu me desliguei um pouco de narrações, inclusive. Porque você fica sendo visto como imparcial quando você trabalha numa organização. Porque se tiver qualquer time dele jogando um campeonato e você não vai ser chamado para narrar. Não tem essa possibilidade. E até mesmo, tipo, talvez eu não tenha entrado. Não sei, teve um processo um pouco mais lento. Pro ponto zero um pouco antes, ou não também, ou eu apenas me candidatei pro ponto zero. Eu me candidatei pro ponto zero quando eu já estava próxima de ser demitida. Porque eu não podia ter associação com o org para produzir conteúdo. Não faria sentido. E aí acaba... motivos também que eu não me vejo trabalhando para alguma org específica. Hoje em dia, se uma Loud da vida me chamar para eu trabalhar nela, eu não vou recusar. Mas, tipo, tem todas essas questões, sabe? Até porque eu trabalho como área de marketing, além da narração. Sabe? Então, seria muito legal trabalhar para o marketing dentro de uma organização grande, assim. Sim, sim. Com certeza. E aí acabou que isso talvez tenha me dificultado nesse aspecto. Então, tipo, é tanto que eu tô focando 100% agora nisso. É essa questão das narrações, dos conteúdos, de estar com o Media Kit sempre atualizado e tal. E estar buscando outros trabalhos. Porque agora eu não tenho limitações, vamos dizer assim. Minha única limitação é precisar vir para São Paulo. Mas ainda assim a gente dá um jeito e vem. Pega um ônibus e vem, uma carona, que seja, e vem. Sabe? Nem isso me impede. Tá um pouquinho longe, nem isso.